Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pensando Direito. Eu com minha parceira, Daniele. Voltamos, né? Voltamos, porque Dani me abandonou. Depois eu em troca abandonei a Dani. Exatamente. Mas agora reconciliamos. Brincadeira, são os compromissos que acaba, a gente não consegue encaixar 100%, né? Como. Mas hoje estamos com um podcast muito legal. Por quê? Eu acho que está muito especial hoje, porque nós estamos trazendo novamente um convidado que veio lá no início. Exatamente. Muito legal isso. E olha, esse convidado, ele veio no segundo episódio. E hoje ele está retornando porque houve uma atualização na lei do que ele falou lá naquela época, então a gente precisa voltar ao tema e se atualizar para que a gente possa se proteger. Mas hoje ele está voltando depois de mais de 30 episódios. Nós já passamos de 30, olha que legal. E aí, muita coisa a gente já gravou, hein? Muita coisa, muito conteúdo, muito assunto legal. Pra quem não acompanhou, é só ir lá no YouTube, tá tudo lá, todos os episódios gravados. E tem muito assunto legal. Tem empresarial, penal, trabalhista, muita coisa assim. Muita variedade. Muita variedade, falta de conteúdo não vai ser, né? Não é. E ele tá de volta, vou deixar você anunciar o nosso E ele tá de volta, antes de eu anunciar, ele tá de volta para trazer essa novidade na lei. E especialmente porque a gente está num momento que a gente vai precisar ficar atento a essa novidade. Verdade. Né? Então, muito obrigada, doutor Bernardo, por ter voltado aqui para conversar com a gente. E nesse momento, como eu disse, não uma preocupação de fazer agora, mas já tomar cuidados agora para não ter problemas no futuro. E aí, o tema que você vai trazer hoje para a gente tem a ver com o planejamento, que você falou no nosso segundo episódio, só que agora é um pouquinho mais específico, né? Fala pra gente o que aconteceu, o que mudou, sobre já adianta que é para não perder dinheiro, então fica ligado. Exatamente. Né? Vamos economizar uma grana aí. Exatamente. Então, primeiramente, agradecer pelo convite novamente aqui. Fico feliz em saber que fui o segundo, né? E agora já mais de 30 convidados já passaram aqui, já contribuíram com o curso. Então, fico feliz de estar participando de mais um episódio aqui com vocês. E sim, o assunto de hoje, né? Tratar um pouco sobre algo relativamente recente, né? Que é a mudança da reforma tributária que vai vir com a tributação da alta renda, que envolve aquela questão da isenção daquela camada mais pobre da população, né? Que recebe até R$5.000, que agora vai ser isento, né? Então, vou trazer um pouco aqui os impactos para outro lado, né? Porque sempre para você retirar de um, você precisa compensar de outro. Então, eu vou falar um pouco aqui dessa questão da compensação para que a isenção de quem recebe até R$5.000 possa ser aplicada na prática, né? Sem trazer mais prejuízos ainda para o país, né? Sem que vai onerar mais o contribuinte e não o cofre público, de certa forma, né? Então essa reforma tributária, que tem um monte de gente falando que a reforma tributária está chegando, está vindo, ela é uma reforma para as empresas e para as pessoas físicas? Isso. Na verdade, a reforma como um todo ela foi bem segmentada, né? Ela veio com a alteração da Constituição lá em 2024 e depois veio várias mini-reformas, né, para que seja abrangendo toda a questão de impostos, né? E essa veio com a última alteração, que é a Lei 15.270, que veio com essa questão do imposto de renda, que já era uma pauta tanto do atual governo como das oposições, né? Algo que já vinha sendo tratado sempre, né? Porque beneficia principalmente essa camada mais fragilizada economicamente da sociedade, né? Então, ela vem com essa... Como colocar isso na prática é o que eu venho trazer aqui, mas visando pelo lado de quem recebe os recebimentos maiores, né? Quem está enquadrado na chamada alta renda, né? Segundo a lei. Hoje a gente então já está aí, todo mundo já começou a fazer a sua declaração de imposto de renda, né? Hoje, como é que é hoje? O que tributa, o que não tributa, quem tem que tributar, quem está isento, como é hoje? Fazer essa comparação de como é hoje e como ficou, acho que é a forma mais clara, né? Hoje, para o imposto de renda, pessoa física, você tem os rendimentos que são chamados rendimentos tributáveis e os rendimentos não tributáveis. Os tributáveis a gente entra como salário, o prolabore, quem faz investimentos, né, como CDBs, CDIs, enfim,
recebimentos que já têm aquela retenção de imposto de renda na fonte são as rendas tributáveis. Então, quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, você vai informar todos os valores que você recebeu e a natureza desse rendimento. Então, ele sendo tributável, ele já vai ter uma retenção, né, um valor que vai incidir sobre ele a fins de imposto de renda. E a gente tem os não tributáveis, que são principalmente os dividendos, né, que é a divisão de lucro das empresas, as doações, a herança que você recebe, seguro de vida, que ela já tem a natureza de não tributação para o imposto de renda, como é na declaração ainda deste ano, né? Então, mesmo que você tenha recebido um valor muito alto de distribuição da empresa, você não vai ter a tributação na pessoa física no imposto de renda sobre esses valores, somente sobre o valor tributável, que seria o salário, o prolabore, enfim, outros valores tributáveis, né, pelo que a lei traz. E hoje, quem que tem que declarar? Quem é obrigado a fazer essa declaração de imposto de renda? Então, em tese, todo mundo que recebe, né, uma renda que deve declarar, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vive muito da irregularidade tributária nesse sentido, até por uma questão de sobrevivência, em muitos dos casos, né? As pessoas, muitas das vezes, são autônomas, não fazem a declaração do que elas recebem de forma correta. Então, respondendo de forma técnica, todo mundo que recebe algo, né, a renda, deveria fazer a declaração. Mas hoje a gente tem essa, de forma mais anônima, né? A gente não declara exatamente tudo que a gente recebe, fica mais vinculado àquelas pessoas que já têm a carteira assinada, que já têm um recebimento vinculado ao Estado, que aí o cruzamento de dados já fica claro e aí a pessoa já tem a retenção já no próprio salário. Hoje, então, essa alteração da lei é para que a gente se prepare hoje para o ano que vem, né? Então, essa última alteração que nós tivemos da reforma não se aplica para quem está fazendo declaração agora, não é isso? Não, é porque na declaração de imposto de renda a gente sempre trata do exercício fiscal do ano anterior. Então, a gente está declarando agora em 2026 sobre o que a gente recebeu em 2025. Então, a entrada em vigor da lei, ela entrou em vigor agora, em 2026. Então, o que você receber em 2026, você só vai declarar em 2027. É neste momento que, a partir de hoje, ela já está em vigência, só que a declaração sobre o que você está recebendo hoje vai ser feita no ano fiscal que vem, né? Aí, esse ano, as pessoas que não são funcionárias, que são empresárias, elas vão declarar os seus salários das empresas, que é o que ela recebe pelo trabalho delas ali, e também vão declarar o lucro que a empresa teve. Esse lucro, esse ano, não é tributável, não é isso? Na declaração que está sendo feita neste momento, né, referente ao ano anterior, ainda não há nenhum tipo de tributação em relação a essa participação das empresas, porque o dividendo ele é isento, né, ele se encontra daquele lado, igual eu falei antes, dos não tributáveis. Então, mesmo que você tenha recebido uma quantia muito grande, esse valor não é tributável para essa declaração relacionada a 2025. Mas a partir deste ano para o ano que vem, é o que a gente vai começar a tratar hoje. Nossa, e isso para mim faz muito sentido de não tributar, porque se você tem uma empresa, você recebe seu salário pela empresa, no seu salário vai tributar, né? Porque aí é tributável. E sobre o seu salário você também paga INSS, e você paga todos os impostos e encargos devidos da empresa. Então, o imposto da empresa, você já acabou recolhendo pela própria empresa. E aí, então, a partir do ano que vem, além desse imposto, se tiver uma distribuição de lucro, porque ter lucro também em empresa não está sendo muito fácil. Se não tem lucro também, você pode pensar em fechar, né? Porque... Mas se tiver um lucro, então ainda vai tributar desse lucro entrar para na verdade, minha renda pessoal. Ela não é uma tributação direta sobre o rendimento das empresas, ela é como se fosse uma tributação indireta. Na verdade, ela não vai tributar os dividendos, mas a depender de quanto de dividendo que você recebe, você vai ser tributado em razão da quantia e não da natureza do recebimento. Então, não é que o dividendo vai ser tributado diretamente, mas ele vai entrar numa base de cálculo que vai ser tributado por conta dele. Então, é uma forma indireta de você estar tributando algo que já foi tributado, que eu também concordo particularmente, mas, tecnicamente dizendo, não vai ser o dividendo em si tributado, senão a gente estaria falando de bitributação, né? E aí já entra em um contexto de inconstitucionalidade, enfim. Mas, indiretamente, isso vai acontecer, infelizmente. Então, pelo que eu entendi,
a partir do ano que vem, o empresário que tiver uma distribuição de lucro, a partir de uma certa faixa, aí você vai explicar melhor, ele vai ter uma bitributação com outro nome, que seria uma taxa social, então, porque assim, quanto mais você ganha, mais você acaba pagando. Então vai ser uma taxa, quase uma taxa da riqueza. A ideia por trás da lei seria essa, né? Que os que recebem mais e que hoje passam despercebidos, vamos dizer assim, na tributação, porque o dividendo, sendo a maior receita da pessoa, ela vive daquilo, mas ela não paga por aquilo, né? Seria uma forma de compensar dessa forma os mais ricos em detrimento da isenção da camada até R$5.000. Mas diretamente isso inevitavelmente vai acontecer, né? A gente vai estar diante de uma bitributação prática, né? Mas não teórica. Isso vai acontecer com alguma outra fonte não tributável de hoje ou só com essa parte? Sim, ela vai abranger tanto o tributável como o não tributável, que é o que a gente vai aplicar aqui. Nossa, então explica melhor isso aí pra gente, porque lascou. Vamos começar a pensar. Vamos começar. Acho que se a gente vai abrir empresa ou não. Melhor para mostrar aqui para vocês por alto, né? Para ficar mais fácil. Pois é, muita coisa para mudar. Assim, isso só afeta você, que afeta só os mais ricos. Não, senhor. Para mim vai continuar a mesma coisa. Sim, Então, aqui é a mudança da lei, né, que entrou em vigor agora, 15.270, que ela altera uma lei que já existe, né, que trata sobre o imposto de renda, que é a 9250, e trouxe o artigo 16A, que ela entra a partir do exercício de 2027, né, ano calendário 2026, como eu falei, o que acontece esse ano a gente vai declarar no ano que vem. A pessoa física cuja soma dos rendimentos no ano seja superior a R$600.000, ela fica sujeita a essa tributação mínima, né, das pessoas físicas. Então, a soma, né, a grosso modo, seria quem recebe até R$50.000 mais R$1 por mês, ela vai entrar nessa situação de imposto de renda mínimo. Porque como que seria um exemplo na prática? Se uma pessoa hoje ela recebe 100 mil de salário, está tributável, e ela recebe 1 milhão de dividendos, hoje ela vai tributar em cima dos 100 mil e 1 milhão vai entrar limpo para ela. Então ela tem esse ganho não tributável na pessoa física dela. Óbvio que já foi tributado esses valores na empresa, né? Já foram recolhidos os impostos, por isso que o dividendo ele vem limpo. A partir do ano que vem, né, na declaração do ano que vem, se a soma tanto do tributável como do isento, que seria nesse caso aqui o dividendo, ultrapassar esses 600 mil, aí ele vai além do valor que ele já seria tributado com o valor anterior, ele ainda vai entrar numa alíquota de que menos do que aquilo ele não vai poder pagar. E aí existe um cálculo que a própria lei traz, que é para a gente chegar neste valor. Tá? Então, se a pessoa recebe como dividendo 51 mil por mês, ela já vai cair nessa regra. Se ela se manter durante o ano ganhando 51, média, né? A média dela ultrapassar 600 mil, aí ela vai ter uma tributação mínima de imposto de renda. Se ela era isenta, por exemplo, porque dentro dos 100 mil que ela recebia, ela tinha plano de saúde de filho, escola, medicamento, e aí ela era isenta, não pagava porque deu a alíquota zero, agora ela vai ter um mínimo que mesmo que aqui desse zero, ela vai ter que pagar um mínimo. É isso que a lei trouxe. Para quem recebe... Mas aí, pelo que eu entendi do texto da lei, me corrija se eu estiver errado, não é se ele recebeu uma média acima de 50 mil reais dos rendimentos não tributáveis, porque a lei ela vai de somar todos os tudo. rendimentos. Isso. Então, se a pessoa recebe 30 mil reais por mês de distribuição de lucros, mas o salário é 20.001, ela vai entrar pagar nesse mínimo, exatamente. Então, ano, 600 mil, independente se é tributado ou não. Isso, vai somar tudo. Tá. É por isso que a gente entra naquela situação do indireto, porque ela vai entrar numa base de cálculo que vai ser tributada. Sim. Entendeu? Ela não está tributando diretamente a fonte, mas a soma dela vai entrar na tributação. Trouxe um quadrinho aqui para facilitar, que é como que ela vai se aplicar, né? Então, para quem recebe até 60 mil no ano, entra na isenção, que foi o que a lei visou beneficiar, né? Hoje está em quanto essa isenção? A isenção, se não me foge, fica em torno de 2 mil... 2 mil e pouco, né? 2 mil e pouco. 2.800 Agora e me pouco, fugiu
aumentou essa isenção, né? Significativamente. Sendo totalmente técnico aqui, não é que a isenção aumentou, a isenção continua baixa, mas a lei trouxe mecanismos que, se der 5 mil, ela vai zerar a alíquota. Então, ela trouxe mecanismo para zerar. Não é que a isenção subiu para 5 mil. Ela continua no patamar anterior, só que ela leva a alíquota a zero, caso fique dentro desse limite de 60 mil no ano. Entendi. Tá? E aí a gente tem um pouco de redução de imposto de renda para quem recebe até 88.200. E para quem está nessa faixa de 88.200 até 600 mil, vale a mesma regra que se aplica hoje, não mudou absolutamente nada. Então, se eu recebo dividendos que fiquem dentro de 600 mil no ano, eu não vou ter a tributação, que é a nossa preocupação, né, da bitributação do dividendo, ela não vai se aplicar desde que fique dentro dessa faixa de 600. Então, por exemplo, se a pessoa recebe 20 mil por mês de salário e mais 20 mil de dividendos por mês, no final do ano não ultrapassou 600, a regra é a mesma que vale hoje, não vai mudar absolutamente nada, ela só vai ser tributada em cima dos 20 mil de salário dela. Aí o que altera é quem recebe acima de 600 mil por ano até 1.199.999, que é essa alíquota de 0 até 10%, que é o mínimo. Então, no exemplo que a gente tinha trazido, se a pessoa não pagava imposto de renda em cima do que era tributável, agora ela vai somar as duas e ela vai ser obrigada a pagar de 1 até 9%. Se o ano for mais de 600 mil. Se for mais de 600 mil e menor de 1.200.000. Uhum. Ela vai pagar algum imposto, ela não tem como não pagar imposto nenhum. Né? E o imposto de renda mínimo de 10% é quem recebe mais de 1.200.000 por ano, aí a alíquota já é fixa de 10%. Então, se antes ela era isenta, agora ela vai pagar 10%. Não tem como ela não pagar nada de imposto. Tá? Mas é 10% além da outra progressão, não é? Ela vai somar tudo e a alíquota mínima dela vai ser 10%. Agora, se o que ela já tributou nos rendimentos tributáveis já fez a compensação dos 10%, aí ela não vai ter que pagar mais 10%. A alíquota dela mínima vai ser 10%. Mas se antes ela pagava 12%, ela vai continuar pagando 12%. Entende? Só que na maioria dos casos, a pessoa já não pagava isso tudo, né? Então, é aí que a lei entra para que essas pessoas que não tributavam, porque recebiam muito dividendos, por exemplo, na pessoa física, comecem a pagar também para que a compensação dos 5 mil seja possível. Nossa, esse negócio é muito difícil. Nossa. É difícil ganhar dinheiro. Quando a pessoa consegue ganhar dinheiro, ainda surge esse problema. Nossa, é muito louco. Aí, vamos botar num exemplo prático. Uhum. Uma pessoa ganha 10 mil reais por mês. Então, ela vai ganhar aí 120 mil por ano. Sim. 120 mil por ano, ela não vai estar nem na isenção, nem na redução. Uhum. Vai estar no imposto de renda atual progressivo. Vai estar recolhendo 27,5, não é isso? Até 27,5 é quase impossível chegar, mas ela vai até 27,5. Então ela vai estar nessa faixa aí, isso, de 27,5. Aí essa pessoa vai recolher os 27,5, ok. E aí ela recebeu uma doação de 1 milhão. Quanto que ela vai pagar? Então, para aquele ano que ela recebeu a doação, vai pegar a doação, ela entra numa exceção, tá, da lei, que ela não entraria aí, tá? Então, só para esclarecer, eu até trouxe nos slides mais à frente, mas já adiantando, a doação ela não vai entrar para este cálculo. Ela vai ser considerada não tributada do mesmo jeito, mas ela não vai entrar como base de cálculo para o imposto de renda pessoa física mínimo, tá? Então, esse risco não... Entendi. Então, vamos supor que ele recebeu... Não são todos os... Não, a lei traz algumas exceções, é um rol relativamente extenso que eu não consegui trazer para cá, mas que ela traz algumas exceções para a base de cálculo. Tá, ela vai continuar sendo não tributável nesses exemplos. Então, vamos supor que ele recebeu 1 milhão de dividendos, de distribuição de lucro. Uhum. E o salário de 12 mil. Aí, nesse caso, vai entrar. Aí vai somar as duas e a gente tem um cálculo aqui que é o próximo slide. Quer que eu já mostre? Pode. Que facilita um pouco. Saber quanto cada ano vai pagar. Que aí até trouxe um exemplo aqui para ficar mais fácil, que a própria lei ela já trouxe a base de cálculo como que vai funcionar a alíquota, né? Então, superiores a 600 mil e inferiores a 1.200.000, lembrando que a 1.200.000 para cima já é a alíquota de 10%, então já é garantida. Então, essa faixa vale para quem está entre os 600 e 1.200.000.
Então, você vai pegar o rendimento total que a parte teve, então, no caso aqui no nosso exemplo foi 900 mil, e vai dividir por 60 mil, que é o que a lei traz, né, ali embaixo, e vai dividir. Aqui no exemplo deu 15, e aí a gente abate 10, e aí o que ficar no final é o que de fato a alíquota que ela vai ter que pagar. Então, naquele exemplo anterior, se ela tinha 100 mil de salário, igual você fez, e recebeu 800 mil de dividendo, se antes ela não pagava nada, agora ela vai pagar um mínimo de 5% sobre o lucro total que ela teve naquele ano. Entendeu? A grosso modo é isso que a lei está trazendo agora. E sobre os 100 ela paga até 27,5? Não, vai somar, o cálculo vai ser igual. O imposto de renda pessoa mínima, né, que eles estão trazendo é que você não pague menos do que aquilo. A sua soma anterior já pode ser maior que 5, pode acontecer. Por exemplo, um juiz que recebe um valor de salário muito alto, mas o salário dele já é tributável. Então, às vezes, a alíquota base do juiz já vai ser 18, 20. Então, mesmo que ele passe dos 600 mil, os 5% não vai fazer diferença para ele não vai pagar 5% a mais. Mas caso ele não recebesse nada que fosse tributável, ele teria que recolher pelo menos 5%. Entendi aonde vai fazer a diferença, então. A diferença isso aí é para estipular um mínimo, então. Isso, então exatamente. A diferença vai ser, por exemplo, a pessoa ganha 4 mil reais por mês de salário. E essa pessoa ganhou 1 milhão de distribuição de lucro. Então, o mínimo que ela vai pagar, sei lá, na conta lá, não sei quanto que vai dar, mas seria os 5%. Sim. E aí esquece os 27,5%, vai ser só os 5% desse lucro. Se antes ela não pagava por questões de plano de saúde, colégio, enfim, Sim. pelas razões dos dedutores que ela tivesse. No mínimo ela vai não ter. pagava nada, agora no mínimo ela vai ter que pagar o cálculo que chegar no final. Independente do que ela comprovar, de despesa, de qualquer coisa, Isso, e da faixa da renda tributável, independente disso. Isso, ela vai ter o mínimo, que é realmente isso, é imposto de renda da pessoa física mínima. Menos do que aquilo ali ela não vai ter como não pagar. E óbvio, para quem tem um patrimônio muito grande, o impacto dessa alíquota é muito maior, né? Então, na verdade, vai impactar exatamente quem tem um patrimônio maior, vultuoso. exato. Especialmente de quem tem lucros, né? Recebe os lucros. Vai impactar especialmente os empresários. Sim. Exatamente. Porque quem tem altas rendas, altos salários, mas já é tributável, o impacto é menor. O impacto, na verdade, nem vai ter impacto. Nem vai ter, né? De caso a caso, né? Mas, de qualquer forma, quem já retém muito imposto de renda na fonte, sim, consequentemente vai compensar na hora que ela for fazer a declaração que se esse valor de 5% der 50 mil, quanto que você já me pagou? Eu já paguei 60, então tudo bem. Você não precisa pagar os 50. Mas agora, já passou do mínimo. Mas agora, a minha conta deu 35, então complemente mais 15 aqui, entendeu? É mais ou menos isso. Entendi. E isso até 10%, né? 10% de 1.200.000 é bastante dinheiro. Isso, exatamente. E acima de 1.200.000 é 10%, independente do que for. Tá? Aí eu trouxe aqui também parte das exceções, né? O rol é um pouco grande, né? Então eu só trouxe ali algumas questões que não entram, né, nessa base. Então, ganho de capital, por exemplo, você comprou uma casa e vendeu essa casa e você teve um ganho de capital em cima daquilo. Esse ganho que você teve na venda da casa, ela não vai entrar nesse cálculo somando com o que você recebeu naquele ano para calcular o imposto de renda mínimo. Valores acumulados também no INSS, então você teve uma decisão favorável contra o INSS, ele foi lá e te deu um valor que estava atrasado. Esse valor também não vai ser computado. Porque já não é computado. Isso. Já não é tributado não vai entrar, isso. E no caso não é nem só a questão do tributável, ela não vai entrar na base de cálculo. Como eu falei, a natureza ela não muda, ela continua não sendo tributável, só que ela entra na base de cálculo e aqui entendi. ela não vai entrar. E antecipação de herança, que seria, a grosso modo, também a doação, né? Então eu recebi uma doação ali, a antecipação da minha legítima, por exemplo, eu recebi. Essa doação não vai entrar naquela base de cálculo que a gente viu antes ali para fazer aquela conta, se ficou até 1.200.000. Tá? E a gente pensa às vezes 1.200.000, é muito dinheiro, é muito fora da realidade, mas para uma empresa, isso em ano, né, anualmente, vai impactar muitas empresas. Na verdade, os sócios, né? Os sócios, não as empresas. Isso, né? As empresas elas não são impactadas por essa alteração. Pessoa física. Pessoa física, exatamente.
Mas acaba impactando, né? Porque quando vai fazer a divisão dos lucros, esse sócio... Vamos imaginar, o sócio, aquela pessoa física, é a empresa. É a própria empresa, né? E aqui que entra também um dos serviços jurídicos, né? Que se abriram para a gente, que trabalha com essa parte de planejamento, é como a gente consegue desenhar formas de que a pessoa fique dentro desse limite, né? Que o ideal seria ficar até 600 mil para que a gente não tivesse essa tributação maior, porque, como eu falei, a regra se aplica até 600 mil, é igual a hoje. Então, se, por exemplo, o empresário, no caso, ou qualquer outro profissional que viva mais de dividendos, né, conseguir a gente desenhar formas que ele receba esse valor, que na pessoa física dele não ultrapasse 600 mil, a gente consegue fazer essa redução da tributação, que, no caso, é um ganho econômico significativo, né? E talvez a maior preocupação, né, que foi muito falado, principalmente essa questão da tributação de dividendos, que foi, assim que a lei saiu, foi muito divulgada, né? Estão tributando dividendos, é o ponto que a gente vai falar no próximo slide aqui, que é a retenção desse valor em fonte lá na empresa. Então, aqui no artigo 6A, né, ela trouxe que sempre que houver o pagamento, creditamento, emprego ou entrega de lucros e dividendos que sejam superiores a 50 mil reais por mês, seja da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa, esse valor vai ter uma retenção de 10% na fonte. Então, por exemplo, você é empresário, está no seu escritório e o escritório performou um dividendo, uma divisão de lucro superior a 50 mil. A sua contabilidade vai ter que reter 10% e distribuir o restante para você. Então, é como se o Estado já estivesse antecipando o valor que você teria que declarar no ano que vem com aquele valor que você recebeu nesse mês. O que, particularmente, eu acho um crime, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele está presumindo que você vai receber 50 mil todo mês, né? Porque o imposto de renda mínimo é só para quem recebe mais de 600. Então, se você teve um mês muito bom e os outros meses não ultrapassou os 50 mil, ele reteve um dinheiro que você nem deveria pagar, né? Então, ele se antecipa de algo que você não tem como dizer realmente se eu pagaria ou não aquele imposto, mas o Estado vai te reter 10% na fonte. Isso Você tem que tomar cuidado, O escritório aí vive recebendo 50 mil por mês. Isso é complicadíssimo, eu acho que de vários pontos. Para quem não entendeu a questão de retenção na fonte, uma pessoa que recebe um salário de 10 mil reais por mês, ela ultrapassa ali o teto da isenção. O empregador, ele desconta já do contra-cheque aquele valor do imposto e já passa para o Estado antes da declaração de imposto de renda. Isso que é reter na fonte. Isso nunca aconteceu com o empresário na distribuição de lucro. Aí vai passar a acontecer. Só que ali, ele não está só presumindo, se vai reter na fonte a sua distribuição de lucro, a sua tributação, não está só presumindo que você vai ganhar mais do que 50 mil todo mês, mas também já está te impondo uma alíquota que vai ser calculada depois, porque não é 10%, Sim, é até 10%. Até 10%. Ele ainda está te impondo uma alíquota. Ele está te impondo a alíquota que é aplicada para quem recebe mais de 1.200.000. Pois é. Ele já está te aplicando então ele está presumindo máxima. que você vai fazer um faturamento de 120 mil reais por mês, de 100 mil reais por mês. Sim, por isso que eu acho que é a parte mais complexa da lei, que eu acredito que vai ter muita judicialização em relação a isso. Porque, como eu disse, é uma presunção de que é algo que você só declara no ano seguinte e que ele abrange todo o seu rendimento. Então, por exemplo, a pessoa recebeu uma bonificação da empresa de 70 mil naquele mês, igual o exemplo que você falou, mas o salário dela é baixo. Daí, por conta daquele mês alto que ela recebeu de participação da empresa, ela vai ter uma retenção de 7 mil, nesse exemplo, né? 70 vai reter 7 mil dela, que ela não vai poder usar, e lá na declaração ela nem deveria entrar naquela faixa. Aí ele vai ter que pedir a restituição desse valor, né? E o pior, olha que empréstimo legal. Porque se esse 70 mil em janeiro, essa pessoa vai ter retenção de 7 mil reais em janeiro, e ela vai receber essa restituição em junho, julho, agosto. Do outro ano. Coisa, exatamente. Vai ficar esse dinheiro retido lá, recebeu 70 mil reais em janeiro. Aí o resto do ano todo recebeu 10. Ela não vai ultrapassar o limite, não vai precisar pagar esse negócio e vai receber essa restituição lá quase no fim do outro ano. Isso se você fizer a declaração certinha, né? Porque ainda corre o risco das pessoas não compreenderem isso, fazer a declaração errada, cair na malha fina e ainda pagar
a mais do que você já está pagando desses 10%. Exato. E aí que entra talvez a principal serviço jurídico, né? Porque existem formas, né, de você fugir dessa tributação, não digo tributação, mas dessa retenção, porque você já tem o teto que é 50 mil. Então, como eu faço para que eu receba esses valores, consiga tocar a minha vida, mas que eu não ultrapasse, né? Então, lembrando que essa retenção é da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. Então, um dos desenhos que muitas pessoas costumam pensar já de cara é: vou colocar uma empresa intermediária antes da minha pessoa física. Então, eu vou ser sócio da empresa de baixo, eu vou receber dentro do teto, o restante que eu teria direito de receber vai para uma outra empresa, e dentro dessa empresa, que é um outro CNPJ, já não vai se aplicar, né, da mesma pessoa jurídica, então já vai ser uma segunda pessoa jurídica, eu receberia o restante, vamos dizer assim. Então, eu receberia 100 mil, num exemplo, sem a retenção de 10%, que você estaria dentro do limite. Então, assim, esse é um dos desenhos, tem outros também, né, que tem os seus prós e contras. Alguns dizem até de colocar, talvez, a esposa, o filho na empresa, que aí os custos do filho que eu teria que tirar do meu bolso, ele já tira no bolso dele direto. Óbvio que isso tem muitos impactos, né, mas há desenhos aí que a gente consegue apresentar diante de cada caso para que a gente tente, ao máximo, fugir dessa tributação, da retenção dos 50 mil, para que o cliente tenha essa liquidez, né? Para que ele não perca todo mês aquele valor que, como você bem mencionou, ele só vai poder questionar, talvez receber de volta no ano seguinte. Papo 16 meses depois, pelo menos. Sim. Agora, então, o ideal é que você procure um advogado para conseguir estruturar a melhor estratégia, tanto para que você não passe dos 50 mil mensais, ou caso seja necessário passar, que não ultrapasse aí dos 600 mil anuais. Sim. Para você não ter nem a retenção e nem que incida aquela alíquota de 0 a 10%, para você não pagar mais. E dá para bolar algumas estratégias, né? Sim. E aí não é questão de sonegação, é questão realmente de estratégias. De estratégias dentro do que a lei nos permite fazer, exatamente. É como eu falei, tudo tem sempre um prós e contra, né? Isso vai depender do profissional que está atendendo o cliente, vai depender da situação financeira que o cliente tem. Porque a gente pensa assim, hoje eu recebo 1 milhão, então eu tenho que receber menos para ficar nos 600 mil, porque assim, se eu sugerir ele receber menos, ele não vai me contratar, né? Ele não quer que abaixe a qualidade de vida dele, né? Então a gente tem que tentar de outras formas de que a vida dele continue rodando, só que dentro do possível ficar dentro desse limite, ou da tributação mínima, que é os 600 mil, ou de não receber mais de 50 mil pela mesma empresa, para que não haja essa retenção na fonte. Porque quem tem muito dinheiro sabe que dinheiro na mão, ela faz esse dinheiro girar. E se ele ficar com esse dinheiro parado 1 ano e 4 meses lá com o Estado, é um dinheiro que ficou parado, que ele podia estar fazendo outras coisas, podia estar fazendo uma nova aplicação na empresa, uma aplicação própria, trocando de carro, enfim. Qualquer coisa que ele poderia ter aquele dinheiro em mãos que ele não tem. Então, acho que essa é a principal entrega que a gente pode trazer para os clientes que se enquadram nessa situação, para que eles tenham essa liquidez, né? Para que eles não fiquem com o valor deles do dividendo retido com o Estado. Agora vai ser mais barato procurar a orientação jurídica, fazer o planejamento, do que deixar para ver o que vai dar. Certeza. Com certeza. Porque vai vir a tributação, sem jeito. Não tem como fugir. E como você mesmo comentou agora, nem todos os casos vão ser possíveis. A pessoa que recebe, por exemplo, 10 milhões por ano, ela não vai se enquadrar nem nos 600 mil, talvez nem receber menos de 50. Então, ela vai ter que entrar nessa realidade que o jogo mudou. Mas o que a gente pode entregar para ela é como mitigar essa situação. Em vez dele ter uma retenção de 1 milhão e 200 na fonte, talvez ele vai ter uma retenção de 500, de 400. Então, essa diferença de valores ele já consegue fazer a roda girar, ele já consegue fazer outros investimentos. Então, assim, o ganho... É reorganizar para diminuir o impacto. Para que reduza o impacto tributário, exatamente. Igual no seu caso não tem jeito. Você vai ter que pagar os 10% mesmo. Que é muito dinheiro. Mas eu tenho o Bernardo, né? Então, se eu puder ajudar nesse planejamento, a gente está à disposição. Agora, pelo que eu entendi também, isso vai impactar mais... não sei se eu estou errado ou não, porque tributário não é muito minha praia. Mas, pelo que eu entendi, vai impactar mais as empresas que possuem muitos sócios, né? Porque se a empresa tem um sócio, ou o marido e a esposa, que é uma realidade
grande no nosso país, né? Aquela sociedade entre marido e esposa ali, constrói sua empresa e vão tocando juntos. Nesse caso, dá para ele fazer também, administrar muitas despesas dentro da própria empresa, para não precisar transferir pessoa física. Também seria uma alternativa? São um dos desenhos, a questão dos gastos, ou colocar outras empresas para ficarem responsáveis. Por exemplo, se eu, pessoa física, quero comprar um apartamento, eu não vou receber o dividendo que vai ser tributado na fonte, depender da situação, para que eu compre o imóvel. Eu posso fazer uma empresa imobiliária para que o dinheiro vá para a empresa imobiliária, que não há retenção, porque a retenção é só para pessoa física, e a minha empresa compre o apartamento que eu gostaria de comprar na pessoa física. Então a gente foge das duas opções, né? Tanto da renda mínima, porque eu não recebi nada na minha pessoa física, como também não tem retenção, porque o dinheiro foi para uma empresa, pessoa jurídica e não pessoa física. Então é uma saída. Então há situações em que a própria empresa pode ser uma saída para que a gente consiga seguir a vida e não ter a retenção nem a tributação, né? Isso vai ser necessário para as pessoas, né, começarem a pejotizar as questões patrimoniais delas para que a gente evite de uma forma ou de outra o Estado vai receber alguma coisa, seja pela abertura de uma nova empresa, para você fugir disso, de um jeito, né? vai. Ou você infelizmente vai cair mesmo nessa regra, não tem como. Mas o ponto importante é que algum jeito tem, né? Tem um caminho. E então o ideal é realmente procurar o profissional especializado, porque a parte tributária, o direito tributário já é um direito complexo para nós advogados que não somos da área. Para quem nem é da área, é muito detalhe. E eu acho mais arriscado do tributário que ele é difícil, ele precisa ser bem desenhado, mas além disso, o impacto do planejamento ruim ou de algo feito errado não vem rápido. Ele vem a longo prazo, e quando vem daquele jeito, assim, vem um montante pesado, então não pode dar mole. Porque planejamento correto com um profissional certo. Eu já cansei de ver de gente, não, tá tudo certo, nunca cai na malha, nunca deu nada, passa 3, 4 anos, vem a paulada. Porque a Receita tem um tempo ali para poder, né? E ela tem até 5 anos, né? Então normalmente elas deixam mesmo pro final do prazo. E você acha que tá tranquilo já. A parcela que ela vai abocanhar é maior, né? E ela acha que você acha que tá tranquilão, que deu tudo certo, passou sua declaração, quando vai ver. E o importante de trazer também que essa mudança da lei, principalmente da alta renda, é que ela é algo que vai procurar os clientes todos os anos. Diferente do que a gente tinha no planejamento anterior, que, né, a preocupação maior era o imposto de doação, era o ITBI, né, porque era de fato um valor considerável, que a gente tentava fórmulas de fugir ou de reduzir esse impacto, mas se você for parar para ver, é uma alíquota de 8% talvez no ITCMD, mas que você paga uma única vez. Aqui no imposto de renda, todo ano você vai estar com essa cobrança, né? E às vezes em alíquotas até maiores do que eram no planejamento anterior. Então, assim, se antes o fantasma era o imposto de doação, se o fantasma era o ITBI, agora o fantasma é a tributação da alta renda. Então, se organizar é o caminho para que você possa se organizar durante os anos, né? Porque todo ano a Receita vai estar fazendo essa cobrança, então não tem muito... E seus dividendos mudam, né? Seus lucros mudam, aumenta, diminui, então... Se não tiver esse acompanhamento de um profissional realmente todo ano... Você vai passar o resto da vida lidando com esse problema, né? Não tem como. Então, se organizar de forma antecipada para mitigar, dentro do possível, né, esses problemas é o ideal. Que bom que somos o país do empreendedorismo, né? Que isso não desanime. Exatamente. Porque é mais carga tributária, mais... E assim, olhando o nosso contexto atual, para o empreendedor não está fácil. Porque vem a reforma tributária e aí não é só, vou pagar mais. É o custo com advogado para fazer o planejamento sucessório, planejamento tributário. E aí vem a NR1 no direito do trabalho, que é mais o planejamento. E tudo coisas boas e necessárias e complexas. E tudo que demanda uma estrutura pro empresário. Fica cada vez mais profissional ser empresário, mas cada vez mais difícil. E aí entra nossa área, né? Que é o que a gente tem para entregar para os clientes, né? Então, hoje em dia, não ter uma assessoria jurídica, seja em qualquer área que seja,
é um risco muito grande que você corre. Risco. Né? E aí aquele empreendedor amador, né, que era muita natureza de nós brasileiros, de vou arriscar, isso começa a ficar cada vez mais arriscado. E realmente tem que ter o planejamento empresarial, o planejamento tributário, o planejamento jurídico ali pelas questões trabalhistas. Porque imagina, você começar uma empresa hoje sem a implementação das formas corretas de verificação de risco psicossocial, psicoemocional, você cai na NR1. Então, procurar informações antes de abrir o seu CNPJ e sair correndo atrás do seu dinheiro. Porque o prejuízo pode ser muito maior. Muito grande. E aí, pensando, né, nos alunos que estão assistindo a gente, é mais um ramo. Mais um ramo, né? Mais uma... Não digo uma área, mas é mais um ramo mesmo de atuação, né? Sim. Para ficar atento e ligado a essas atualizações aí. Sim, e eu acho que a questão tributária sempre vai ser algo muito importante aqui no nosso país, né? Porque a gente naturalmente já tributa muito. Então, ter nem que seja o mínimo de conhecimento de tributário, você vai precisar ser para poder estar atuando no direito, né? Seja na área de família, você tem que conhecer um pouco de TCMD, de TBI, de imposto de renda também. A pessoa que trabalha no trabalhista, no previdenciário também tem ligação. Então, empresarial nem se fala. Então, tem que ter o conhecimento de tributário, independente de seja a sua área de atuação principal ou não, é algo mesmo que não gostando de conta. Que é o contrário do nosso curso, né, de forma geral, mas infelizmente a gente tem que estar buscando estar sempre atualizado para poder entregar para o cliente situações como essas, né, que são recentes e como que eu entrego um serviço para ele, né? Então fica esse relato, né, da nossa prática aí para quem está assistindo. Bernardo, você sabe que o podcast está sempre aberto para você toda vez que tiver uma atualização. E vai ter. Vai ter. Uma garantia. As pessoas vão precisar de advogado para fazer esse acompanhamento, né, dos planejamentos, e a gente vai precisar do Bernardo para vir trazer essa atualização para a gente. Com certeza. Todo ano. Todo ano. Porque tem um negócio, eu acho que são as duas áreas que mais atualizam, que o povo veja o povo louco, é tributário e previdenciário. Duas áreas ali que, olha, sempre tem coisa nova, sempre estão mudando. E são realmente áreas dinâmicas, né? Sim. Que mexe com a população. Do nosso país é isso, jeito. Não tem como. Muito legal. Obrigado por ter vindo esclarecer. Espero que tenha ficado claro dentro do possível, né? Que tributário é sempre algo que é difícil da gente estar apresentando. Tentei trazer os casos práticos aqui para que a gente possa trazer essas informações para quem estiver assistindo e fico aberto aí a novos convites para a gente estar conversando mais aqui. Mas se tiver alguma dúvida, né, se as pessoas que estão assistindo a gente tiver alguma dúvida, elas podem mandar as perguntas, né, ou diretamente para você, que depois até vou te pedir para você deixar aqui o seu perfil, ou para o nosso e-mail e a gente entra em contato com você e responde lá. Respondo para vocês. Mas antes da gente finalizar, a gente tem o famoso recado, né? Uma mensagem para você deixar para quem está ouvindo a gente. Então, deixando aí o recado para os alunos, um pouco que eu já antecipei aqui. Tente sempre estar atualizado, seja da área que você goste ou não. Se o direito precisa ser entregue para o cliente, se aperfeiçoe, esteja sempre atualizado, seja no caso de tributário ou qualquer outra matéria do direito, que você possa pensar que eu não vou precisar disso lá na frente. Mas é sempre importante a gente ter esse conhecimento amplo, porque o direito ele é amplo. Uma questão de família pode envolver direito imobiliário, pode envolver direito trabalhista, tributário, enfim. Então, sempre ter esse conhecimento atualizado é o ideal para a sua atividade na advocacia no futuro. E é isso. E para quem quiser te mandar as perguntas direto, manda para onde? Pode mandar para o @BernardAdvogado, tá? Tenho no Instagram. Também vou deixar aqui com o curso, tá? Disponível para vocês. Então, tendo alguma dúvida, só encaminhar que eu vou ficar mais do que feliz em responder. É Bernard Advogado? Eu vou encaminhar escrito para vocês. Que é Bernard com Demudo, não é isso? Isso, com Demudo. Aí encaminho para vocês. Tá bom? Maravilha. Obrigada, e é Bernardo. Isso. E quem quiser mandar para a gente, tanto perguntas quanto sugestão de convidados ou de temas, direito@for.org.br. E fica ligado, toda quinta-feira, 19 horas. Tem um episódio novo, não é isso, Tânia? Exatamente. Até o próximo. Tchau. Tchau.